Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Gente, na nossa aula de hoje, nós iremos trabalhar resolução de questões de porcentagem e um pouco de estatística, tudo bem? Nós iremos trabalhar com os residentes, né, do programa Residência Pedagógica e eles aí vão aplicar as questões para vocês. Qualquer dúvida, podem estar perguntando, ligando o microfone. Então, Márcio, Lucas, fiquem à vontade, tudo bem? Estou por aqui. Ok. Bem, pessoal, como vocês sabem, a gente é do programa de Ciência Pedagógica, né? A gente está aqui para ter mais experiência, como é ser um docente, como é ser um professor, né, na sala de aula. Apesar da gente estar nesses meios virtuais, aí a gente quer fazer uma revisão hoje com vocês aqui, a gente vai fazer uma revisão com vocês, sobre porcentagem, descontos e acréscimos também. A gente pede que vocês participem junto com a gente para resolver essas questões. Então, é isso, o Lucas vai começar respondendo umas questões aí, depois vou fazer outras. E qualquer dúvida pode perguntar. É essencial que vocês participem junto com a gente, ok? Então é isso. Bom dia a todos. Lucas, tá aí? Vocês estão me escutando, pessoal? Bom dia. Sim. Agora a gente está. Bom dia. Sim, estamos escutando. Assim, tava falando aqui, ninguém estava respondendo, o áudio estava desativado, desculpa. Bom dia, pessoal, eu sou o Lucas, sou um dos residentes aqui da turma, como vocês já sabem, né? E hoje a gente vai dar uma revisadazinha, né, na parte de porcentagem, descontos e acréscimos progressivos. A gente vai passar algumas questões aí, revisando esse assunto com vocês, né? Como já foi dito, o Paulo Vitor e o Yarson iam estar com a gente, mas por alguns problemas eles não puderam. O Yarson está em Teresina com a avó dele lá fazendo exame e não pôde participar hoje disso aqui. O Paulo Vitor tem a dificuldade que ele mora no interior sem acesso à internet. Eu não sei como foi que ficou essa questão dele. Mas a gente vai dar início aqui. Então vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente a gente vai começar com essa questão aqui, né? O salário de Felipe é de R$ 2.000 por mês. E o de Renato corresponde a 85% do salário de Felipe. Qual é o salário de Renato? Vocês estão me escutando direitinho, pessoal? Estamos sim, pode prosseguir. Sim, sim. Certo. Como é que vocês começariam a responder essa questão? Vocês podem me dizer alguma coisa, assim, como vocês teriam mais ou menos uma ideia? Regra de 3? Pode ser. Bom, o professor pediu que vocês respondessem mais de um outro jeito. Vocês lembram qual é? Que se ficaria mais simplificado, né? Ou seja, aqui a questão ela pede o seguinte, ela diz que Felipe tem um salário de R$ 2.000 e que o de Renato corresponde a 85% do salário de Felipe. Como descobrir qual é o salário de Felipe, ou de Renato? Né? A gente pode muito bem aqui pegar, pessoal, como o professor pediu para a gente fazer, né? Pegar o percentual, dividir por 100, né? Que é os 85%, e multiplicar pelos 2.000. Assim a gente vai achar o valor do salário de Renato. Certo, pessoal? Estão me compreendendo? Sim. Sim. Bom, pessoal, todo número, quando ele está escrito em forma de porcentagem, a gente já subentende o quê? Que ele é dividido por 100. E quando a gente divide o quê? O 85%, que é o salário de Felipe, que corresponde a 85% do salário de Renato, que corresponde a 85% do salário de Felipe, a gente vai dividir 85 por 100. A gente vai ter o quê? 0,85. Mas 0,85 o quê? Percentual. É a nossa porcentagem. E a gente vai multiplicar esse valor pelos 2.000. Quando a gente multiplicar, a gente vai obter o quê? O valor do salário de Renato. Então, a gente vai prosseguir R$ 1.700. Ou seja, por quê? Quando eu falo um número escrito em forma de porcentagem, todo ele vai ser dividido por 100. Né?
Esse resultado aqui, desse número escrito em forma de porcentagem, quando ele está escrito de fração que a gente resolve, a gente vai obter ele em forma de número quebrado. Se for igual a 1, então ele vai estar 100%. Menor do que 1, ele vai ser menos de 100%. E maior do que 1, a gente vai ter um número maior do que 100%. Ou seja, se for 1,10, a gente vai ter o quê? Um número de 110%. Se for o número de, como está aqui, 0,85, corresponde a 85%. E se for um número 1, por exemplo, seria 100%. Então, assim que a gente multiplica o resultado que a gente encontra aqui nessa divisão por 2.000, a gente vai encontrar o resultado absoluto do salário de Renato, que é R$ 1.700. Vocês compreenderam aí, pessoal? Alguma dúvida? E agora não. Agora não, né? Pode passar? Pode. Pode. Bom, tá aqui, pessoal. Segunda questão. É contigo, né, Márcio? Não. Ele não é minha questão, não. Não? Não. Acho que é do Iar, sim. Era do Paulo Vitor. Desculpa, essa era do Paulo Vitor. Essa ideia é tua, Márcio? É, sim, sim. Vai lá. Bem, pessoal, aqui vocês podem ver que a gente tem uma questão de uma universidade. Beleza. Por que eu trouxe essa questão? Porque como vocês vão fazer o Enem, vocês já têm que se adaptar com questões que vão vão pedir de vocês o raciocínio lógico. O que é o raciocínio lógico? É uma questão que ela não requer muitos cálculos, só requer que você pense de forma lógica chegando no resultado. É assim que é a maioria das questões do Enem. A questão do Enem tem cálculos, tem, porém, a maioria você só... O pessoal que faz as questões do Enem, ele pensa assim, eu não quero de um aluno somente cálculos, eu quero que ele traga o raciocínio lógico dele para essas questões. Então, primeiramente, você tem que ler a questão, tem que pegar os pontos principais, os principais dados. Então, primeiramente, a gente tem que ler, né? Com a proximidade de um evento e muitos ingressos disponíveis, um cambista passou a oferecer um desconto de 50% sobre o preço de venda de um certo ingresso. Pronto. Você leu essa primeira parte da questão, você já tem que perceber. Pô, 50% de desconto em um certo ingresso, seja uma informação relevante para vocês. Mesmo dando desconto, o cambista ainda obteve um lucro de 40%. Mais uma informação importante. Isso quer dizer que ele vai ganhar mais 40% de lucro em cima daqueles 50%. Isso já tem que ter em mente. Sobre o preço de custo, ou seja, o preço de bilheteria, né? Ou seja, ele comprou um certo ingresso lá, comprou um ingresso no preço total de 100%, e em cima disso ele ganhou 40% de lucro, porque como ele é um cambista, ele não vai comprar um ingresso e vender pelo mesmo preço, né? Ele tem que obter o lucro dele. Se não tivesse dado desconto, mas tivesse mesmo assim vendido o ingresso, o lucro do cambista seria de quanto em valores percentuais? Eu vou explicar essas questões para vocês. Passa aí, Lucas. Para a gente resolver essa questão, vamos imaginar que o valor do ingresso seja de R$100, o preço da bilheteria. Então, esse é o valor total que ele comprou o ingresso, entenderam? Por que vocês acham que eu coloquei nessa questão R$100? Por que eu peguei o valor 100 para ser o valor que ele comprou o ingresso, o valor de bilheteria? Alguém tem alguma ideia? É, eu Que sei mais fica fácil mais para fácil a calcular. resolução. Sim, exatamente. Viu? Isso já é a noção que vocês estão tendo lá da aula que o professor deu sobre porcentagem. Porque isso aí você já tem que levar em mente. O 100, quando você não tem um valor preciso na questão. Ou seja, como não está dando nenhum valor em reais, você pode pegar o 100 que fica muito, muito, muito mais fácil de você trabalhar com ele. Beleza. Passa aí, Lucas, de novo. Agora a gente vai calcular o lucro do cambista em cima desses R$100, tá ligado? Desse que é o quê? Que é o preço lá de bilheteria. Ele comprou o ingresso por R$100. Mas em cima do ingresso, ele vai ganhar um lucro de 40%, né? 40% de 100 é 40. 40. Porque é um valor muito simples de trabalhar, justamente, né? Então, ele ganhou R$40 em cima disso. Passa novamente, Lucas. Então, o valor do ingresso vendido com desconto pelo cambista, mais o lucro, é igual a R$140. Ou seja, ao ele vender, mesmo ele dando esse desconto, ele ganhou 40%.
Então, ele está ganhando, o total ele ganhou no final, vendendo esse ingresso com desconto, foi R$ 140. Se esses R$ 140 representa os 50%, lógico que ele vai ter quanto de... Qual era o valor total que a gente tem que descobrir, né? O valor total. Qual era o valor total desse ingresso? Se metade é 140. Alguém sabe? 280. Simples, né? Então, é só uma questão de raciocínio lógico. Aí, para terminar a questão, eu coloquei aqui. Sem desconto, esse valor é R$ 280. Ou seja, esse é o valor que representa os 100%, porque 140 é somente 50%. 50%. 280, obviamente, é os 100% do valor do ingresso, mais o lucro dele. Entenderam? Se alguém tem alguma Sim. dúvida, pode perguntar. Isso que é importante, a participação. Então, ele obteve um lucro de R$ 180, que é equivalente a 180%, né? Obviamente, se a gente for pensar, ele vai ganhar em uma metade R$ 40 de lucro, na outra metade mais R$ 40 de lucro, né? Sendo que ele comprou o ingresso por 100. Se ele comprou esse ingresso por R$ 100, é só eu subtrair. Subtrair R$ 100 de 280, que vai ter o valor de R$ 180. 100 menos 280, R$ 180. Então, é 180% de lucro. Ficou claro isso para vocês? Sim. Ficou, né? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem achado que eu expliquei muito rápido, é só falar. Tá só o Paulo Vitor entrou na sala aí. Paulo Vitor, tu vai querer responder logo a segunda questão? Claro, pode ser. Beleza, a gente vai voltar aqui. Primeiramente, bom dia a todos. E Bom dia. eu queria saber, alguém respondeu, alguém pegou a lista de questões para responder? Não, né? Pois bem, aqui eu queria um voluntário para ler essa questão aí para mim, por favor. Eu. Leia a notícia Fique à do vontade. jornal após do IP, Imposto de Produção de Produtos Importados, e a queda de 10% nos preços às vendas de automóveis e produtos leves, caminhonetas e vans registrados para o mês de junho, desde quando os números começaram a ser medidos em setembro de 2003. Seguindo fatores do setor, venderam 340,3 mil veículos, alta de 24% em relação a maio e 18,6% sobre junho de 2011. De acordo com essa notícia, quantos carros foram vendidos em 2012? Muito obrigado pela participação, Carlos. Bem, as informações mais importantes do texto são o valor, venderam, né, a quantidade de carros que foram vendidos, que são 340.300 veículos, e a porcentagem que foi uma alta de 24% em relação ao ano anterior. Pode passar aí, Lucas. Bem, vamos começar dizendo assim, seja X o número de veículos vendidos em maio de 2012. Por que eu vou nomear esse número de X? Simplesmente porque ainda... Exatamente. Não sabemos o valor exato. Ele é a incógnita da nossa equação. É o valor que nós estamos buscando. Por isso que a gente usa a representação simbólica do X. Vai passar aí, Lucas. Aí aqui, dada a equação, nós temos que a quantidade de carros mais o aumento das vendas, que foram de 24% de quanto? De X. Olha só, presta atenção. X é o número de carros que eu vendi em 2011. Certo? Até aí deve entender. Para mim descobrir a quantidade de carros que eu vendi em 2012, quantidade de veículos, eu vou ter que colocar o valor a quantidade de carros que eu vendi em 2011, mais o aumento foi de 24%. Que o resultado vai dar 34,300 mil. Até aí, entenderam?
Sim. Ok. É o valor antigo mais o aumento em cima do próprio valor. Pode passar aí, Lucas. Aqui eu passei dessa representação em porcentagem e fiz a representação em fração, porque é uma forma mais fácil de se trabalhar. Então, x mais 24% de x igual a 340 mil é a mesma coisa de x mais 24 sobre 100 vezes x igual a 340,3 mil, né? 300 mil, 340.300, né? Então, é o mesmo valor, a mesma informação, só que trabalhadas de formas diferenciadas. Pode passar, Lucas. E aí, vocês sabem como é que x mais 24%, 24 sobre 100 de x virou esse valor aqui de baixo? 100x mais 24x dividido por 100? Alguém tem alguma ideia de como esse valor se transformou? 0,24? Não, olha só. Na segunda linha, eu tenho que é x mais 24 sobre 100 de x igual a 340.300, certo? Na terceira linha, eu tenho 100x mais 24x divididos por 100, igual a 340.300. Vocês entenderam como foi que esse valor ficou representado dessa forma? Entendi, não. Ok. Vocês já estudaram, já deveriam ter estudado, né? Isso, o MMC. O mínimo múltiplo comum. Aquela multiplicação entre frações. Né? Porque x é a mesma coisa de eu colocar x sobre 1. Mais 24 sobre x, sobre 100 vezes x. Né? A representação é em forma de fração. Quando eu faço essa operação de multiplicar x por essa fração, que é 24 sobre 100, eu vou ter como resultado 100x mais 24x divididos por 100. Porque eu coloquei todos com um denominador comum. Deu para entender? Lucas. Olha, pessoal, se não deu para entender essa parte de mínimo múltiplo comum, a gente pode depois com vocês trabalhar essas coisas que vocês não lembram, entendeu? Porque é importante. Isso cai no Enem, isso vai cair na prova Saeb, isso vai cair nas próprias provas aqui do professor. Então, se vocês quiserem, a gente pode estar trabalhando isso com vocês. Vocês pedem um assunto, a gente vai lá e prepara para vocês. Galera, vocês estão vendo esse quadro de Jamboard aí, então? Vocês estão vendo esse quadro? Sim. Então, um quadro branco? Estão? Eu tô enxergando O quadro vermelho branco, com não. a cor verde. Vocês tem um link bem do lado aí, ó, que dá para a gente fazer, ó. Tem um link aí do lado que ele abre um quadro de Jamboard. Ó. Bem do lado aqui, ó. Clica aí para me explicar exatamente como foi que foi feito isso. É uma simples operação matemática. Vocês estão clicando aqui, ó. Até os meninos. É x mais 24 sobre 100, né? Então, ó, x mais... Vocês estão vendo? Para mim abrir esse quadro, eu preciso baixar o aplicativo Jamboard do Google. Mas não é do próprio Google. Pois é, mas, tipo, quando eu clico, ele vai direto para Play Store. Aqui também. Ixi, mano. Então deixa de mão. Depois eu vou só fazer, depois pode voltar para a aula. PC, professor. Oi? É só pelo PC que dá para acessar esse link. Ah, sim. Pois vocês podem fazer, eu coloco já lá no grupo, tá? Os meninos podem dar continuidade. Ok, professor, muito obrigado. Pode passar aí, Lucas. Então, aí esse resultado ficou como aqui, ó. O 100 está dividindo o 100x mais 24 por x, eu posso passar ele para o outro lado multiplicando. É a regra básica das equações.
Então, como resultado, né, trabalhando essa equação da terceira linha, do terceiro quadro aqui, eu vou ter que 100x mais 24x vai ser igual a 340.300 vezes 100. Que esse 100 é aquele que estava dividindo o 100x mais 24x, ok? Vai passar aí, Lucas. Aí, como resultado, eu vou ter que 100x mais 24x são 124x. Que vai resultar em quê? Que vai ser o 340.300 vezes 100 vai ser igual a 304 milhões e 30 mil. Ok? Eu apenas trabalhei aquelas equações, fiz na equação eu só fiz as operações que eu podia simplificar. Pode passar, Lucas. E aqui eu tenho que x vai ser igual a 34 milhões e 30 mil dividido por 124. Porque está multiplicando o x, ele vai passar dividindo o valor para o outro lado. É a equação, tá? Só a equação, isso aí. Então, como resultado, eu vou ter que x tem um valor aproximado, né? Porque vai dar com vírgulas. Então, x vai ser igual a 274.430 carros. Carros do quê? Que eu vendi em 2012. Ok? Alguma dúvida? Zé pode perguntar, eu estou aqui para responder. Compreenderam a lógica da construção do cálculo até eu chegar na resposta? Eu só não entendi a parte do 100x mais 24x dividido para 100. Onde é que apareceu o dividido para 100? Isso aí. Carlos, você sabe a multiplicação de frações com denominadores diferentes? Sabe? Aliás, a soma de... Oi? Vou dizer um pouco, não vou dizer que sei muito, não. Ok. Então, quando eu tenho 100, x mais 24, porque x ele é um número, né? Que vai ser o quê? X eu posso representar ele como x dividido para 1, né? Em forma de fração. E esse 24 sobre x também é fração. 24 sobre 100, aliás, de x. Por quê? Esse 24 dividido por 100x é a representação de 24% de um valor, que nesse caso o valor é x. A representação em forma de fração. Eu acho que... Como resultado, eu vou ter o quê? Que 100 x... É que... É porque, infelizmente... Vai, pode falar. É que eu tento... X, como era representado por 1, aí como se a pessoa é fração, em vez de colocar dividido por 1, se eu pego como era a fração, dividido era por 100, se eu substituo 1 por 100, foi? Isso aí fica difícil de a gente falar e eu não tenho computador para poder exemplificar para vocês. Mas a lógica é o seguinte, é como se você fosse somar, né, duas frações com denominadores diferentes. Você tem que o quê? Encontrar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, e fazer as operações. Nesse caso, o mínimo múltiplo comum entre x e 24 sobre 100 é o próprio 100. Então, o 100 aqui na terceira linha, ele vai ser o denominador comum entre o x e o 24. E como resultado, eu vou ter o quê? Que vai ser o quê? Que eu pego o valor do denominador comum, certo? Divido pelo denominador do x, que nesse caso é 1, e multiplico pelo x, que é o numerador. Aí por isso fica 100x, porque é x dividido por 100 dividido por 1 vezes x, fica 100x. E nessa parte aqui vai ser o quê? 100 dividido por 100, que é o denominador do 24. 100 dividido por 100 vai dar 1 vezes 24, continua 24. É por isso que x mais 24 sobre 100 de x vai resultar em 6x mais 24x, dividido por 100. Tá, agora entendi. É difícil de falar. Eu não tenho aquele aplicativo, aliás, eu não tenho um computador para usar aquele aplicativo de fazer os cálculos. Mas isso é apenas
é operações com frações. Bom, pessoal, aqui se torna apenas uma soma de frações, né? Ele tem aqui que x mais 24 sobre 100x, ou seja, o denominador do x é 1, certo? Aí ele vai fazer o quê? Vai pegar o mínimo múltiplo comum. Quando eu tenho duas frações, o mínimo múltiplo comum deles dois vai ser o maior. Aí eu coloco lá do outro lado só um traço, coloco o mínimo múltiplo comum, que vai ficar entre eles dois. Aí eu divido pelos denominadores. Como o denominador de x é 1, o denominador de 100x vai ser o próprio 100x, então 100x dividido por 100x vai ser igual a 1, que multiplicado por 24 seria 24, ou seja, 24 ficaria no denominador, 100x embaixo. Aí 100x dividido por 1, que é o denominador do x, ficaria o próprio 100x, multiplicado por x, ficaria 100x ao quadrado. Então, você ficaria com 24 mais 100x ao quadrado dividido por 100x. Ou seja, quando eu realizar a divisão, eu fico com 100x dividido por 100. Aí, que é o que ele ficou aqui, ó, 100x mais 24x dividido por 100. Vocês conseguiram Gente, compreender um pouco? vocês me autorizam a fazer esse procedimento para os meninos? Passa aí, professor. Eu já ia falar pro pessoal aí que o senhor fez aí. Porque, como a gente já falou, a gente não tem as ferramentas, né? Então, passa aí. É a ferramenta que Então, está faltando aqui mesmo. deixa eu tirar aí o compartilhamento de vocês. Só é x mais 24% de x, né? Exatamente. Aqui, galera, ó, é assim. Tá todo mundo vendo, gente? Tá? Sim. Fechou. Sim. A operação inicial, a estrutura inicial da questão é simplesmente você fazer x mais 24% de x, né? Sendo igual a 340 mil e, por favor, me vejam aí, 300. e 300, né? Então, galera, como foi dito, né? Isso aqui é x mais. Aqui está na forma percentual, na forma de fração seria 24 sobre 100, não é? Ó, 24% é 24 sobre 100. Di significa vezes o x. Por favor, não confunda o ponto. Igual a quanto? 340.300. Então, mais uma vez, fica x, mais isso aqui é uma multiplicação de fração, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, 24.000 sobre 24x sobre 100, igual a 340.300, tudo bem? Então, o que é que nós temos aqui no primeiro membro? Uma soma de frações com denominadores diferentes. Nós temos que tirar o famoso MMC. Mas atenção, toda vez que eu tenho uma soma de um número inteiro com um fracionário, a gente coloca o 100 aqui embaixo, que seria a mesma ideia. Então, você faria, ó, 100, quando o denominador não aparece aqui, subentende ser igual a 1. 100 dividido por 1 é 100, vezes x é quanto? 100x. Se você observar 100x dividido por 100, vai ser o próprio quê? X. Mais 100 dividido por 100 é 1. E 1 vezes 24x é o próprio 24 x. 24x sobre 100. Observa que agora nós temos duas frações com denominadores iguais. Igual a quanto? 340.300. O que é que foi feito aqui? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 100x mais 24x é quanto? 124x igual a 340.300 vezes 100. 340.300 vezes 100, tá? X vai ser igual a 340.000 vezes 100, é só colocar mais dois zerinhos, né? 340, 300, 1, 2. Então, fica 1, 2, 3 aqui, 1, 2, 3 aqui. 3.403.000. Eu tenho um ponto demais. 1, 2, 3, 1, 2, 3 aqui. 34.030.000, tá? E 30 mil. Sobre quanto? 124. E os meninos fizeram as continhas aí, né? Esse valor aí foi de quanto?
olhando aqui, fazendo as continhas, 274.435 o quê? Carros, tá bom? Então, esse é o procedimento, tá? Que às vezes não ficou tão entendido com os meninos, tá bom? Então, gente, aqui, ó, transformei a forma percentual na forma de fração e fiz uma soma de fração. Professor, se o senhor tivesse feito direto, como era? Só era você ter multiplicado. Deixa o 100 aqui embaixo. 100 vezes x, 100x. 100x mais 24x, 124x, igual a 340.300. Você aí ia parar exatamente nessa mesma expressão. Tudo bem? Então, esse é o procedimento aí que muitos estavam com dúvida. Podem passar, meninos, tá ok? Ficou entendido? Muito obrigado. Vocês estão conseguindo ver aí, pessoal? Sim. Tá. Certo. Vamos ver, essa aqui é a sexta questão da lista. O professor só passou a lista para ele, professor. Professor? Não, passei não, mas eu posso aqui editar. Para falar a verdade, eu nem editei, tá? Mas eu posso Tá ok. enviar para eles, Tá tá? bom. Aí Para eles essas terminarem. questões que nós ouvimos aqui é a Tá questão ok, da eles lista, entendeu? completam. Não está na Tá ordem ok. certa, mas Você me está enviou, né? numerado aqui as questões. Foi enviado. Paulo Vitor enviou. Tá ok. Aí, bom, isso aqui é a sexta questão da lista, né? Uma geladeira cujo preço é R$ 680, tem um acréscimo de 5% em seu preço, se for paga em 3 prestações igual. Qual o valor de cada prestação? Né? Vamos lá. O Carlos Eduardo pode me dizer como é que a gente poderia começar a fazer essa questão aí? Pega 680 mais 5%, é o resultado, divide por 3. Mais 5%? Pode ser também. Outra forma também seria essa bem aqui. Né? Eu vou calcular os 5% e somar com 680, e multiplicar pelo 680. Pode ser assim também? Pode. Certo. Então, quando a gente vai calcular os 680, como é que a gente faz? Né? A gente vai lá, pega a porcentagem, divide por 100 e multiplica pelo montante, que é os 680. Vocês compreendem isso? Bem, Muito bem. Então, quando a gente divide a porcentagem pelo 100, que é o de 100%, a gente vai obter o quê? 0,05, sim. que vai ser multiplicado pelos 680, que é o montante aqui, que é o valor inicial da geladeira, antes de sofrer o acréscimo. Então, quando a gente multiplicar os 5% pelo montante, a gente vai ter um acréscimo de R$ 34 em cima a mais do que os 5%, que equivale a R$ 34. Então, a gente pega o quê? Os 680, que é o montante inicial, soma com os 5%, que é como você falou naquela partezinha lá, somar e dividir por 3. A gente vai somar o valor montante, que é o valor que custa a geladeira, mais os 5%, e dividir por 3. Você falou corretamente. Nisso a gente vai ter o quê? A soma do montante mais o 34, que é o 5%, vai dar 714 dividido por 3. Isso vai dar R$ 238. Ou seja, cada prestação custará R$ 238. Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Se tiver, pode perguntar. Não, tem dúvida não. Todo mundo tá de boa? Ninguém tem dúvida? Pode passar, né? Samuel falou que ele fez de jeito diferente, mas deu certo também. Como? Samuel escreveu que ele fez de um jeito diferente, mas o resultado foi o mesmo. Certo. Porque existe várias formas de fazer. Pode fazer por regra de 3 também. Né? Vamos lá, pessoal.
Isso daqui é É, cultura, é massa. sim, sim. Pode, coloca já nas duas formas aí, Lucas. Tem um tipo de duas formas. Beleza, parou. Bem, pessoal. A gente tem aqui a quarta questão, que veio da Fluminense, da de São Paulo. Essa questão, ela tem a ver com acréscimo de desconto. E, bem, primeiramente a gente tem que ler a questão, né? Se a taxa de inflação em janeiro é de 6% e a de fevereiro é de 5%, então a taxa de inflação no bimestre de janeiro e fevereiro foi de... Aí ele dá essa questão das opções para a gente. Opção A, 11%, a letra B, 11,1%, a letra C, 11,2%, a letra C, 11,3% e a letra E, 11,4%. Tem alguém me mandando mensagem aqui no chat que peraí, rapidinho. Ah, não, é outra coisa aqui. Bem, aqui vocês vão ter que saber essas... Vocês precisam ter essas duas fórmulas em mente que o professor até passou na aula de descontos e acréscimos. Que é a fórmula do fator. A fórmula do fator, essa primeira em verde, que é 1 mais I. E o fator acumulado, que é F1 vezes F2, que são os fatores multiplicando 1 em si infinitamente, né? Vamos lá, Lucas, passei a questão. Vamos calcular primeiro quanto vale F1, depois F2, e depois calcular o fator acumulado de F1 e F2. Primeiro a gente vai fazer o quê? Usar aquela primeira formulazinha em verde. Beleza, pessoal? Passei, Lucas. O F1, usando a fórmula, a gente tem 1 mais 0,06. Por que que é 0,6? Porque 0,06. foi 6 dividido por 100. Beleza, isso mesmo, pô. É simples, você pegar o 6% ali, 6%, 6 dividido por 100, igual o Carlos falou, e vocês vão obter o valor de 0,06%. Assim vocês vão encontrar o primeiro fator, que é 1,06. Passei, Lucas, para o fator 2 agora. O fator 2 em relação ao mês de fevereiro, que é a taxa de 5%. Novamente, 1 mais 0,05. Por quê? Igual o Carlos falou, é só pegar o 5%, né? 5 sobre 100, 0,05. Não tem segredo essa questão, na verdade. Que é igual a 1,05. Passei, Lucas. Agora a gente vai calcular o fator acumulado. Para a gente achar a taxa de inflação, né? Porque o I ali é referente à inflação. Então a gente vai pegar o F1, multiplicar pelo F2, assim a gente vai obter o fator acumulado. E a gente tem esse valorzinho aí, ó, 11,3. É meio chato isso, porque aqui vocês vão precisar usar a calculadora, porque você multiplicar 1,06 vezes 1,05, você vai obter uma dízimazinha aí, que é 1,113. Aí vai dar o valor da taxa de inflação, que é 0,113. Ou seja, isso aí, se você pegar e multiplicar por 100, se você pegar esse 0,113 e multiplicar por 100, você vai obter o valor de 11,3%. Vocês entenderam? Eu posso estar explicando um pouco rápido, mas é porque a questão é bem simples. Alguma dúvida em relação à porcentagem aí? De como chegou em 11,3%? Não é possível você entender tudo. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Se tiver, pode perguntar para o Márcio aí. Ou para mim, o Qualquer Paulo coisa, Vitor, professor. O silêncio é isso. Vai lá, Lucas, posso ir. Pode continuar, professor. Como? Eu tô aqui. Ainda dá tempo, tem 5 minutinhos para vocês, tá? Se vocês acharem que dá tempo, eu tô editando aqui a lista de questões para enviar para eles, tá bom? Tá certo, tá certo. Vou responder essa daqui, pessoal. Pessoal, alguém pode ler essa questão aqui, pessoal? Para mim, por favor? Em uma liquidação, os preços dos artigos de uma loja são reduzidos em 20% do seu valor. Terminada a liquidação e pretendo o valor aos preços originais, de que porcentagem deve ser acrescido dos preços da liquidação? Bom, pessoal, essa questão aqui também ela tem a ver com descontos e acréscimos progressivos. Veja bem que bem aqui ele fala o seguinte: uma liquidação, os preços dos artigos da loja são reduzidos em 20% do seu valor.
Aí, quando terminou a liquidação, o vendedor, ele quer voltar aos preços originais. E ele pergunta de qual é a porcentagem deve ser acrescida os preços da liquidação para poder voltarem aos preços originais. Ou seja, vamos imaginar aqui que ele tem 100 reais, os preços dos artigos dele são de 100 reais. Aí ele vai e tira 20%, dá um desconto de 20%. Quanto vai ficar o preço da liquidação dele? Os preços dos artigos dele? 80, né? Aí, quantos por cento ele tem que aumentar para poder voltar ao preço original? Quantos por cento? 20. Não sei. É? Vamos ver aqui, pessoal. A gente vai responder isso aqui. A gente tem cinco alternativas: 27,5%, 25%, 22,5%, 21% e 20%. Né? Aqui, essas fórmulas aqui em verde, elas são o que representa o fator acumulado. Se ele for maior do que 1, significa que ele teve um acréscimo. Se ele for menor do que 1, significa que ele teve um desconto. E se ele for igual a 1, ele fica sem alteração, continua o valor original. Ou seja, nessa questão bem aqui, ele fala o quê? Que foram reduzidos 20%. Então, ele teve um desconto. Né? A fórmula é o seguinte, o fator ele é o seguinte, ele é 1, que significa o 100%, aí mais ou menos o I. Quem é o I? O I é o percentual. No caso, seria aqui o 20%, o I. Esse mais ou menos aqui, ele vai de acordo com o que a questão pede. Nesse caso bem aqui, ele fala o quê? Em desconto e depois aumento, né? Ele fala em desconto e acréscimo. Ele desconta 20% e depois ele quer acrescentar uma certa porcentagem para poder atingir o valor original. Quando eu desconto, o meu 1 vai ser menos I. Quando eu acrescento, o meu fator vai ser 1 mais I. Vocês conseguiram entender isso aqui? Pessoal? Sim, professor. Certo. Vamos passar então aqui. Tá aqui a minha fórmula, né? Vamos calcular aqui o fator aqui desse 20%. Quanto foi que ficou aqui, né? Bom, o meu fator 1 vai ser o quê? 1 menos o percentual, que é 20%. E quando eu desconto aqui, vai ficar o quê? Quando eu divido 0,20, quando eu divido por 100, né? Isso significa que o meu fator 1, ele é 0,80. Por quê? 1 menos 0,20 é igual a 0,80. Esse 0,80 aqui é o valor do meu fator 1. Meu fator 2. Agora entenda aqui, viu? Pessoal, eu quero que vocês prestem bem atenção nessa parte aqui, ó. Porque aqui, ó, a fórmula diz o quê? Que é 1 mais ou menos I. Ou seja, é o valor do 100% mais ou menos o percentual. No caso, aqui, como ele deu a primeira alteração que ele fez foi um desconto, então quando ele desconta, ele subtrai. Na segunda operação, o que ele fez foi acrescentar. Quando ele acrescenta, ele soma. Então, 1 mais a taxa percentual, que é o I, meu fator 2 vai ficar o quê? 1 mais I. Eu não sei quem é a minha taxa percentual, ele quer descobrir. Então, a gente vai chamar essa taxa percentual de 1 mais I. Vou continuar com I para a gente poder descobrir o fator. Né? O que é, pessoal, aqui? Ele quer o quê? Ele quer chegar na questão no seguinte. O meu fator acumulado ele vai ter que ser igual a 1. Ele não vai ter que sofrer alteração. Vocês entendem isso? Que ele não vai ter que sofrer alteração? Sim. Por quê? Porque não tem que passar de 100? Justamente. Ele deu um desconto, ele quer voltar para o preço original. Então, ele quer voltar por 100%. E o 1 corresponde a 100%. Então, o meu fator acumulado, ele vai ser igual... O fator acumulado é igual a 1. Então, eu vou ter 1 que vai ser igual a F1 vezes o F2. Ou seja, o meu fator acumulado, ele é igual a 1. E esse 1 aqui, ó, que vai ser representar o fator acumulado, ele vai ser igual às multiplicações dos fatores 1 e fator 2. Que vai ser representado aqui, ó. Eu tenho um 1, que é o que significa o fator acumulado aqui. Eu tenho 0,80, que é o resultado do fator 1. E eu tenho, que é multiplicado, o 0,80 multiplicado pelo 1 mais a taxa percentual, que é o I, que é o fator 2. Né? A gente vai fazer aqui agora, que é uma distributiva. A gente vai
multiplicar 0,80 por 1 e 0,80 por i. Né? Então, a gente vai obter o quê? 1 é igual a 0,80, que é 0,80 multiplicado por 1, vai continuar o mesmo. E 0,80 multiplicado por i vai ser 0,80i, porque eu não sei o que é i, então i é uma variável i, vai continuar aqui como i, pelo menos por enquanto. Né? Então, aqui, pessoal, a gente tem aqui uma equaçãozinha do primeiro grau. Né? A gente deixa quem está com a variável aqui e passa quem não está para o outro lado. Né? Então, a gente tem 1 e tem 0,80 que está sem variável. Então, a gente passa 0,80 para o outro lado, no primeiro membro, então ela vem com o sinal trocado. Ela está positiva aqui, ela vem negativa. Então, vai ficar 1 menos 0,80, que é igual a 0,80i. Vocês estão compreendendo aí, até aí, pessoal? Sei. Sim, professor. Então, a gente vai obter o quê? Essa subtraçãozinha aqui de 1 menos 0,80 vai ficar 0,20. Esse 0,20 vai ser igual a 0,80i. O 0,81i continua aqui. Então, pessoal, aqui eu não vou mexer em nada, eu vou só apenas inverter, para colocar quem está com a variável no primeiro membro, quem não está com a variável no segundo membro. Então, eu vou só Professor, inverter mas aqui. por que deu 0,20? 0,20? O 0,20 vem daqui, ó. Você tá vendo aqui, ó? Onde eu estou com o mouse Esse aqui? 1 é como se fosse 100, é? Esse 1 é como se fosse o 100. Porque a questão ela pede o seguinte: ela dá um desconto de 20%, né, do valor lá na promoção, e ela quer dar um acréscimo para que o valor volte a ficar 100%. Então, quando o meu. Ó, tá bem aqui do lado aqui, ó. Quando eu tenho o meu fator acumulado, ele é maior que 1, eu tenho um acréscimo. Quando ele é menor que 1, eu tenho um desconto. E quando ele é 1, ele fica sem alteração, fica 100%. Então, o que eu quero é esse aqui. Eu quero meu fator acumulado igual a 1. Então, o meu fator acumulado ele vai ser 1. E esse 1 vai multiplicar quem? Os fatores 1 e 2, que é multiplicando esses fatores aqui que eu vou achar o fator acumulado. Entendeu? Sim. Certo. Aí, por que fica 0,20? Bom, aqui eu fiz, nessa parte bem aqui, eu fiz uma distributiva, né? Eu tive aqui o meu fator 1 multiplicado pelo fator 2. Quem é o fator 1? 0,80. Está aqui. Quem é o fator 2? 1 mais o i, porque eu não sei qual é a taxa percentual aqui que tem que aumentar, tem que ficar para poder voltar o valor original, o 100%. Né? Então, eu fiz a distributiva. Então, quando eu multipliquei 0,80 por 1, ficou 0,80. 0,80 multiplicado por i, 0,80i. Né? Como aqui eu tenho 0,80, não está com nenhuma variável perto, não está com nenhuma letra, então ele passa para o outro lado com um sinal diferente. Eu tenho 1, que é uma constante, e tenho um 0,80, que é uma constante. Aqui na subtração, eu vou subtrair. 1 menos 0,80 fica quanto? 20. 0,20. 0,20. Que é igual a 0,80i. Então, aqui embaixo eu não fiz nada, eu só inverti. Coloquei o 0,80i no primeiro membro e o 0,20 no segundo membro. Compreendeu? Sim. Certo, então vamos continuar. Bom, pessoal, aqui eu tenho o quê? 0,80i igual a 20. Então, eu passo o número que está multiplicando a variável dividindo, porque quando eu tenho essa igualdade aqui entre dois fatores, o meu fator aqui, ele passa por outro lado com a operação inversa. Se ele está somando, ele passa subtraindo, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o 0,80 ele está multiplicando o i. Então, ele vai passar dividindo. Então, eu tenho i igual a 0,20 dividido por 0,80. Alguém pode calcular aí? Quanto é que dá esse fatorzinho aqui? Zero 0,25. 0,25. I vai ser igual a 0,25. Ou seja, quem é esse 0,25? Esse 0,25, pessoal, nada mais é do que esse percentual bem aqui, ó. 1 mais I. Esse percentual que eu quero descobrir, 0,25%. Esse 0,25% vai ser multiplicado por quem? Por 100. Multiplicado por 100, eu vou ter o quê? 25%. Ou seja, ele deu um desconto
de 20%. Para voltar ao valor original, ele tem que aumentar quanto em porcentagem? Não seria 20, seria 25%. Então, imaginamos aqui que o valor dos artigos deles fosse em R$100. Ele vai dar um desconto de 20%. Ele vai ficar com quanto, pessoal? 80. Com 80. Quanto é que equivale 20% de 80? Alguém calculou aí? 20% de 80? Bom, pessoal, 20%, 16. Então, se eu somasse 80 mais 20% de 80, ou seja, 80 mais 16, ficaria 96. Então, não chegaria ao valor original, que seria o 100%. Então, 20% seria uma resposta errada. A resposta certa seria 25%. Então, para isso aqui, basta calcular quanto é 25% de 80. 20. Então, 80 mais 20 ficaria 100. Voltaria ao valor de 100%. Compreenderam, pessoal? Sei. Alguma dúvida aí? Não. Certo. Então, essa aqui foi a última apresentação. Já dá tempo de tu apresentar, Paulo Vitor? Dá não, né? Não, 10 gente, Não, já finalizou, tá com 6 minutos. Foi muito boa a participação de vocês. Eu já editei, tá bom, gente? A lista de questões para os meninos, vou já colocar no grupo e lá no Classroom para os alunos que não resolveram, tá bom? As questões que não foram resolvidas, vocês vão tentar em casa, tudo bem? E na próxima aula eles vão dar continuidade, tudo bem? Então, lembrando que amanhã vai estar disponível o link da recuperação e a lista das questões que foram enviadas, essas questões, as que foram resolvidas, respondam na folha, mandem para a gente, e as que não foram respondidas, tentem responder, tá ok? Então, nossa aula está finalizando agora. Já já estou colocando tanto a lista de questões, dessas questões, como também as notas da segunda avaliação de vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Até. Pessoal, vocês vão querer o slide, a gente pode